Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 12 ao 16. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 16. Todos acharam? Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quem diz amém por isso? Amém. Graças a Deus, irmãos, por estarmos mais uma vez na presença do Senhor, louvando ao Senhor com os louvores e a ministração da santa e bendita palavra do Senhor. Queremos, irmãos, retrospectar alguns pontos que nós vimos na sexta-feira passada. Nós falamos que a segunda epístola de Pedro, irmãos, é uma epístola de advertência aos irmãos. A primeira epístola é uma epístola de encorajamento por causa da perseguição, principalmente pela perseguição do imperador Nero, que em 64, em julho de 64, quando houve o grande incêndio de Roma, Nero atribuiu o incêndio aos próprios cristãos, e muitos cristãos foram mortos. Acabou madeira para fazer cruz, para que pudesse pendurar os cristãos. Então, uma carnificina terrível. Na sua primeira epístola, Pedro fala que eles deviam ser motivados a estarem na presença do Senhor, porque a nossa breve e momentânea tribulação aqui, segundo o apóstolo Paulo escreveu, é muito rápida, e logo nós iremos partir para estarmos com o Senhor. Isso é um problema externo, algo que vem de fora para dentro. Na segunda epístola que Paulo escreve aos mesmos irmãos dispersos por causa desta perseguição, aonde eles estivessem habitando, Pedro agora ele vai ser mais incisivo, categórico, porque o problema agora é interno, dentro da própria igreja, de falsos profetas, falsos ensinadores da palavra do Senhor. É bom lembrar, irmãos, que a profecia é algo de Deus. A nossa igreja é uma igreja que acredita nas evidências dos dons espirituais. Nós acreditamos que ainda hoje há a manifestação daquilo que nós entendemos do Espírito, do dom de profecia, de línguas, de variedade de línguas, no dom de revelação, de discernimento de espíritos. Então, nós cremos nesses dons. Nosso pastor falou na terça-feira passada que nós devemos pregar, ensinar, que os dons, eles são para a igreja hoje. E as evidências dele cabe a Deus, é Deus que se manifesta. Quando Deus quer se manifestar, ele se manifesta. Deus não precisa de muita coisa para manifestar a sua presença. Então, quando Deus ele quer estar movimentando o ambiente, Deus faz
Deus alegra o povo, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo, então é obra unicamente de Deus. E Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, ele vai alertar sobre as heresias. E nós falamos que a heresia que mais incomodou a igreja depois da metade do primeiro século e segundo século por diante, a heresia chamada gnosticismo, que pregava o dualismo entre o bem, o mal, a matéria, o espírito. Eles acreditavam que aqueles que entrassem na questão da gnosis, do conhecimento com a esfera, que iria se modificando cada vez mais, que houvesse um mergulho dentro desse conhecimento gnóstico, as pessoas iriam receber emanações da divindade. E nós falamos que o conhecimento que Pedro vai pregar aqui na segunda epístola é o que ele chama de epignosis. É um conhecimento que vem do alto, de cima. É aquilo que está além das expectativas humanas. Não é coisa deste mundo, é coisa de Deus. Que o mais indouto dos homens, quando recebe essa iluminação divina, ele torna-se um cientista na presença de Deus. Quando ele começa a mergulhar nas Escrituras, ele contempla aquilo que as pessoas normais não podem contemplar. Glórias a Jesus. E Pedro vai dar algumas evidências claras, necessárias, sobre estes homens que faziam parte da própria igreja, que se intrometeram no meio do povo e começaram a rebanhar pessoas incautas, pessoas neófitas, que estavam começando a fé ainda, e estes homens, de forma maldosa, começaram a ensinar coisas que não estão dentro da palavra de Deus. E nós nomeamos algumas coisas na sexta-feira passada e queremos repeti-las outra vez. Ele falou que eles rejeitam a Jesus Cristo e o seu evangelho. Eles repudiam a conduta cristã como uma conduta moral e ética. Eles desprezam e difamam autoridades superiores constituídas tanto por Deus, que atuam dentro da igreja, como fora da igreja. Estes falsos mestres e falsos profetas, eles são imorais. Eles também falam de liberdade, mas são escravos da depravação moral. Eles ridicularizam a doutrina da volta de Jesus, falando que desde que o mundo foi feito, se fala que Jesus vai voltar, e nunca volta. E a última coisa, foram 7 coisas que nós falamos, eles rejeitam o juízo final. Mas hoje, nós queremos meditar do versículo 12 ao versículo 16. E eu quero dar um tema para esta mensagem desta noite. O tema é a brevidade da vida e a eternidade da palavra de Deus. Parece que as coisas se harmonizam entre si. Pastor Cláudio amanhã faz 69 anos. Segundo a Bíblia, pelo que ele falou aqui, obedecendo-se ao Salmo 90, o pastor Cláudio já chegou no limite da idade. É o salmista que diz: a nossa vida humana falível, que é comparado à sombra que declina, a navios ligeiros, a fumaça no instante passa. Então o Senhor, amanhã já está bem próximo, daqui um ano, 70 anos, o Senhor vai estar dentro do Salmo 90. O salmista diz que os dias de nossa vida é de 70 anos. Os que pela sua robustez, pela sua conformação física, podem chegar até 80, mas não se alegre muito não, porque até 80 é só canseira e enfado. A gente sabe que tem pessoas que vivem além dos 100 anos. Que Deus lhe conceda isso, mas agradeça a Deus que o tanque de combustível já está indo para a reserva, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é agouro não, é realidade, viu? Então, se alegre no Senhor. 70 anos, mesmo querido irmão, já está para lá do que para cá.
Jesus é bom. Quem diz amém por isso? Amém. Se preocupe não que não vai morrer não, pastor Cláudio. É somente a Bíblia que fala isso aí. Então a nossa vida é breve, irmãos, muito breve. Ela passa rápido. Muito rápido. Mas Pedro vai dizer que, apesar da vida passar muito rápido, a palavra de Deus é eterna. Ela não passa, ela não muda, ela não se envelhece. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro vai mostrar, irmãos, que a mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem de Pedro não é fruto de lucubrações humanas, não é. Não é fruto do intelecto humano, de sentar-se, de fazer conforme a sua essência humana, da inteligência, do intelecto. Não é. A mensagem de Deus é algo sobrenatural. É aquilo que os teólogos chamavam de teopneustos. É a palavra soprada. É Deus que sopra no homem de Deus, na mulher de Deus, para que eles entendam a sua vontade, o seu desejo, o seu desígnio. Isso não é fruto de obra humana. A palavra de Deus é fruto da vontade de Deus, é inspiração dele, para ele, é voltada para ele. Então nesta noite você deve levantar as suas mãos e bendizer por causa da palavra de Deus. Glórias a Jesus. Então essa mensagem é maior do que o mensageiro. O mensageiro passa, a mensagem permanece. Mas Pedro, ele quer pregar a palavra. Pedro quer exortar os crentes. Pedro sabe, irmãos, que está bem próximo da sua morte. Sabe porque o próprio Jesus havia revelado para ele. E Pedro quer pregar a palavra. Às vezes nós fazemos as festas, a gente, quem vai pregar? É o irmão tal, é a irmã tal, é o pregador que vem de fora. E a gente fica sempre na expectativa, o que é que se vai pregar, qual é o texto que vai ser lido, qual é o tema, qual é a mensagem, e o que é pregar na verdade. Eu lendo, eu vi um conceito de pregar. E o escritor disse, pregar é promover uma ligação vital entre a suficiência infinita de Deus e as necessidades humanas. Ou seja, Deus é suficiente, nós somos necessitados. Nós estamos aqui nesta noite porque nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus. Nós não estamos aqui nesta noite somente para se congregar. Nós estamos aqui porque nós temos sede de ouvir a palavra ensina, a palavra coordena a nossa vida, a palavra instrui, a palavra, ela alimenta a nossa vida, a palavra é poder, a palavra, irmãos, ela é alimento, a palavra renova, a palavra santifica, a palavra nos transforma, a palavra nos move, a palavra de Deus, ela é tudo em nossa vida, glórias a Jesus. É a palavra de Deus. No versículo 12, se você pode acompanhar aí, Pedro diz assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Eu sei que você lê Bíblia, que você ora, que você paga o seu preço. E por que nós estamos aqui nesta noite no culto? Nós estamos aqui nesta noite no culto, primeiro, porque a Trindade Santa está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que nós estamos aqui nesta noite? Estamos juntos porque é ordem do Senhor Jesus de nós estarmos juntos, congregados,
para aprendermos a palavra do Senhor. Por que nós estamos aqui nesta noite? Porque o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. E todas as vezes que nós nos encontramos em situações adversas da vida, logo aquilo que nós aprendemos, Ele nos lembra e aí nós somos edificados pela palavra de Deus. Por que nós estamos aqui nesta noite? Porque a palavra do Senhor é nova a cada manhã. Ela, cada vez que a gente lê, a gente se alegra. Se viesse 100 pregadores pregando sobre estes mesmos versículos, cada um teria uma palavra nova para dizer para a igreja, porque a palavra não se esgota, é fonte inesgotável. Então louvado seja a palavra do Senhor nesta noite. Pedro vai repetir verdades que eles já haviam ouvido. E por que ele vai repetir? Porque quanto mais se prega a palavra, mas a palavra produz fé e produz firmeza na presença do Senhor. Orlando Boyer disse que quanto mais se ler a palavra, mais forte o crente fica. Quanto menos se ler, mais fraco o crente fica. No versículo 12, irmãos, Paulo vai mostrar a necessidade de repetir a palavra sempre. Existe dentro da pedagogia aquilo que eles chamam de repetição espaçada. É o aprendizado pela repetição. Você aprende mais fácil repetindo as coisas. Os nossos pais, no passado, não tinham tanta instrução, não tinha. E qual era o ensinamento dos nossos pais? Quando a professora mandava um bilhetezinho dizendo que a gente errou a conta de 9, a conta tabuada de multiplicação, o que é que o pai fazia? Escreva aí, 100 vezes a tabuada, 9 vezes 9, você vai escrevendo até... E a gente nunca esquecia, irmãos. Não tínhamos na época, não tínhamos calculadora, não tínhamos notebook, pendrive, não tínhamos nada. Mas estava na ponta. Raiz quadrada disso, o aluno dizia, por quê? Repetia. Quando a professora de português pegava um errozinho lá, mandava um bilhete. O menino errou isso aqui. Aí o pai chamava e escreve 50 vezes aí. A gente escrevia e repetia para o pai. Eu duvido esquecer jamais. Não, tem coisa do meu passado, irmãos, que eu repeti e até hoje ficou gravado na minha memória. Como Deus sabe que quanto mais se ouve, mais aprende, lá em Deuteronômio capítulo 6, diz, olha, ensina o menino ao deitar-se, ao levantar-se, indo no caminho, voltando no caminho e na mesa sentado. E a palavra inculcar no texto é como se alguém abrisse a cabeça da criança, isso não é literal, mas de uma maneira figurativa, e colocasse aquilo dentro da cabeça. Deus está dizendo, inculque nos seus filhos a palavra, porque eles precisam da palavra, eles sabem da palavra. Eu estava semana passada com a minha neta, e meu neto que iam dormir lá em casa, ele e ela, aí a minha filha disse, conta aí uma historinha aí, para o menino dormir. Aí eu fui contar a história do rei Davi. Eu disse, olha, o rei Davi pegou as pedras, matou Davi. Aí a minha neta disse, vô, tem mais coisa aí na história, não é só isso não, resumiu demais. Então a criança está imbuída da palavra, ela está cheia da palavra. Se nós quisermos uma igreja que ela cresça, que apareça e que ela seja crescente, ministre a palavra na sua casa, ao entrar, ao sair, ao deitar, e diga que o nosso Deus é grande e fiel na nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, dentre outros motivos que ele foi dado para a igreja, um dos motivos que ele foi dado para a igreja também foi de nos lembrar o que? A palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João escreve, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse.
Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Pedro está preocupado, irmãos, com os crentes. E Pedro sabe que o dia da sua partida está muito próximo. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Quando Paulo escreveu aos Romanos a sua grande epístola, no capítulo 15, versículo 15, ele escreve a seguinte palavra: a respeito de alguns assuntos eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça de Deus que me foi dada. Quem diz amém por isso? Amém. Pedro disse: eu vou partir, mas eu preciso alertar os crentes e falar para os crentes que não deixem os princípios da palavra do Senhor. Versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou no seu corpo físico, despertar-vos com admoestações. Pedro já está numa idade avançada, as suas forças estão indo embora, mas a sua mente está frenética. Ele está preocupado, ele vai partir, mas ele precisa ensinar as mesmas coisas por causa das falsas doutrinas. E Pedro trata o seu corpo como tabernáculo, como algo frágil, que padece, que se consome, que envelhece, que perde as forças. Envelhecer faz parte da vida, irmãos. A vida é muito breve, muito. E a vida passa como um vapor. E quando é que a gente sabe que está envelhecendo? Principalmente quando as pessoas começam a chamar a gente de tio. Aí já sabe que já está indo já. Primeira vez que eu subi no elevador, de uma das vezes, quando eu entrei, aí entrou uma garotinha e disse: tio, aperta aí o terceiro andar. Já sabe que ali já era, você está ficando numa idade avançada já. E quando as pessoas começam a chamar você de vovô, aí já é o fim já. Pedro, irmãos, ele sabe que o corpo, ele está se consumindo. Mas Pedro, ele é contra o gnosticismo, que tanto foi combatido por Paulo. Os gnósticos diziam que isto aqui é matéria, não serve para nada. O homem morre, o corpo libera o espírito e o espírito está livre para as emanações cósmicas. Isto está dentro da filosofia platônica, do neoplatonismo, principalmente algumas coisas dentro da escola de Alexandria. Mas Pedro sabe que este tabernáculo velho, quando tombar, há um tabernáculo, há um edifício lá nos céus. Mas Pedro também sabe e aprendeu que os gnósticos diziam que isso tomba, apodrece e não presta para mais nada. Agora Paulo, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 15, Pedro vai desconstruir uma mente gnóstica de judeus que acreditavam em alguns princípios gnósticos, que isto aqui não serve para nada. Paulo diz: vocês estão enganados, meus amados irmãos, isto aqui que se corrompe, que é corruptível, que apodrece, que morre, um dia quando Jesus vier buscar a sua igreja e a trombeta tocar, logo isto que é mortal vai se revestir de imortalidade, isto que é corruptível
incorruptível vai deixar de ser corruptível e nós vamos ser semelhantes a Ele e vamos encontrar com o Senhor para todo sempre. Se você ainda acredita nisso, dá glória a Deus pela palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí João Calvino vai dizer: quanto menos tempo eu tenho de vida, eu tenho que trabalhar com mais diligência, com mais zelo na obra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que tanto nós pregamos nos cultos de mocidade. Mas mocidade ali, irmãos, é uma questão de força. O Eclesiastes está dizendo que enquanto você tiver força, trabalhe para Deus. Porque no dia que o dia mau chegar, você não vai poder fazer mais nada. Já viram que as pessoas prometem a Deus de vir aos cultos quando estão doentes? Ah, meu Deus, quando eu ficar bom dessa enfermidade, não vou perder um culto. É sexta, é terça, ciclo de oração, domingo, consagração, eu vou estar lá. Quando fica bom, aí diz: meu Deus, não é tanto assim não, eu fui muito prolixo, então é menos um pouco. Mas aproveite, irmãos, que os dias maus vão chegar, as forças vão acabar, e você vai dizer: não tenho neles mais contentamento. Então, se você pode vir para a casa de Deus, venha, custe o que custar. Versículo 14, por favor. Pedro sabe que vai partir, mas está preocupado com a palavra, irmãos. Pedro sonha com a palavra, Pedro anda pensando na palavra, Pedro come a palavra, Pedro, ele vive pela palavra de Deus. Versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Os irmãos lembram lá no mar da Galileia, Pedro vai pescar com alguns discípulos, com alguns apóstolos. Jesus se coloca à beira do lago. E quando Pedro volta da pesca, ele vai ter uma conversa tete a tete com Pedro. Porque Pedro havia negado a Cristo, ele estava com algumas coisas para ser tratado na alma, e Cristo, como é o supremo médico, ele quer tratar dessas coisas. Ele chama Pedro para conversar. Mas no versículo 21 do Evangelho de João, versículos 18 e 19, por favor, coloca na tela. Veja o que Jesus diz para o apóstolo Pedro. João 21, 18. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de se glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Pedro guardou aquela palavra no seu coração. Segundo a história, Pedro foi crucificado, pastor, de cabeça para baixo. Então Pedro sabia que ou mais cedo ou mais tarde chegaria a hora dele. Como nós também sabemos. Mas apesar dele saber da sua hora que vai chegar, Pedro, ele está preocupado com a igreja, com aquelas pessoas que ele discipulou. Isto é um alerta para mim e para você. Se preocupe com as pessoas que você discipula, irmãos. Não só é pregar, não só é trazer para a igreja, mas é acompanhar na íntegra. Há uma frase de Saint-Exupéry muito interessante. Ele diz: tu te tornas eternamente
responsável por aqueles que cativas. Então, discipular é cativar alguém, irmãos. Você ensina, você mostra, você direciona, então você está cativando as pessoas. Então, na escola bíblica dominical, na igreja, o pastor, o discipulador, aquele que está à frente do grupo, ele está cativando as pessoas. Então se preocupe com essas pessoas, porque você está levando elas para as mansões celestiais. Versículo 15. Pedro diz: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Aleluia. Irmão, como é bom ouvir de pastores e obreiros que você nunca conheceu, mas as pessoas sempre falam: aquele obreiro falou assim, aquele obreiro viveu assim, aquele obreiro fez isso, aquele irmão dizia isso, aquela irmã falava isso, aquele pregador pregou isto. Como é bom, irmãos. O testemunho vivo e eficaz que fica das pessoas. Pedro está preocupado: eu vou partir, mas eu quero que vocês lembrem-se destas coisas. E a partir daí Pedro usa a palavra êxodos, a mesma palavra que está lá no livro Êxodos, é partida, é ida. Pedro sabe que ele vai para uma esfera superior, mas ele sabe que a palavra de Deus subsiste eternamente. Aí Deus, no capítulo 40 de Isaías, versículo 8, Deus disse: Isaías, pega aí e escreva, e diga assim: segundo a minha inspiração, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Glórias a Jesus. Palavra de Deus. Aí no capítulo 24 de Mateus, versículo 35, o próprio Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem diz amém por isso? Aí no versículo 16, irmãos, Pedro vai dizer: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o que? Fábulas, astuciosamente compostas ou inventadas, mas nós mesmos vimos o que? A sua majestade. Pedro, Marcos e Lucas registram o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Por incrível que pareça, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas estavam lá. Agora Pedro estava. Pedro viu uma coisa que não é lícito a este mundo ver. Pedro viu a glória de Deus, aquilo que os rabinos chamam de Shekinah, a glória transponível e revelada. A glória do meio da nuvem. Aquela nuvem ali não é uma nuvem qualquer. Aquela nuvem é a presença sacrossanta de Deus. É o céu que desce até a terra, santifica o lugar. Aí Deus fala. O lugar, quando está santificado, Deus brada no meio da sua igreja. E Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Jesus. Aí aparece quem? Elias e Moisés, um representante da lei e outro representante dos profetas. O lugar foi tão bom, que Pedro quis fazer tendas para eles. Irmão, quando a igreja, o culto está bom, ninguém quer sair da presença do Senhor, irmãos. Quando o culto é bom, o crente sai pensando em voltar na semana seguinte. Glórias a Jesus.
Por quê? Não é por causa do pregador, não é por causa do cantor, é por causa da presença de Deus. A presença atrai, a presença chama, a presença confirma, a presença, ela faz coisas grandes em nosso meio. Glórias a Jesus. Presença de Deus. Eles viram a glória de Deus. Eles viram Elias e Moisés. E o bom foi a coisa tão profunda que Jesus não disse, isso aqui é Elias e este aqui é Moisés. Não, irmão. Eles reconheceram porque foram agraciados por uma perfeição de Deus momentânea naquela hora. Quando eu vejo essas coisas aqui, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela, ao longo da história, ela foi atacada por muitas vezes, muitas. E os irmãos que conhecem história sabem que no século XVIII, nasce aquilo que dentro da história da teologia chamamos de teologia liberal. E quem é o maior expoente da teologia liberal? Em 1914, um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, ele faz um ensaio e ele coloca um termo que até então não era usado dentro da teologia, e ele vai falar da desmitologização da Bíblia. E o que é isso? É ver a Bíblia de uma maneira racional. Eles pegaram ideias da Revolução Francesa, dos racionalistas, principalmente de David Hume, Baruch Spinoza e de outros mais, de René Descartes, e juntaram dentro da teologia, e misturaram filosofia, teologia e ciências da religião. E o que é que eles advogam? Que nem tudo que está na Bíblia registrado é verdade. Tem muito mito. O Jesus que se fala não é aquele Jesus do milagre, não é aquele Jesus que fez coisas portentosas. Que os escritores criaram situações para propagarem as suas ideias. Então a Bíblia começou a ser escarnecida. A Bíblia começou a perder o teor dela, da essência, e a visão racionalista foi essa aí. Aí Rudolf Bultmann, ele vai dizer que milagres, isso são fatos. Aí Pedro, sabendo disso já naquela época, disse, não vá confiar em mitos, em histórias inventadas por homens de uma forma intelectual. Tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é revelação plenária de Deus. É Deus falando ao homem, é Deus dizendo o que vai acontecer, é Deus descortinando mistérios, é Deus se revelando. Milagre, o nascimento virginal, Jesus que morreu, que ascendeu ao céu, os grandes milagres, o coxo que anda, o cego que vê, tudo isso é verdade. Quem acredita nisso, levanta as mãos e glorifica aquele que faz milagre e que trabalha poderosamente em nossa vida. Glórias a Jesus. Aí Paulo, sabendo dessas coisas, irmãos, ele vai escrever a uma igreja de um público cosmopolita, de uma igreja que adorava vários deuses, que acreditava nos sofismas. Aí na segunda epístola, no capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo escreve a seguinte palavra, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são que carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de quê? Das fortalezas. Versículo 5, destruindo os conselhos ou sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quem diz amém?
Paulo está dizendo, pode levantar muralha, pode levantar barreiras, fortaleza, pode criar sofisma pela teologia, mas a palavra de Deus, que é como um martelo, que esmiuça a penha, ela vai colocar tudo por baixo, e o nome do Eterno vai ser glorificado. Glórias a Jesus. É esta palavra que nós pregamos. Na Inglaterra do século XVIII, existia um grande pregador, George Whitefield. Segundo Spurgeon, os homens nascem, mas George Whitefield, ele não só nasceu, mas ele viveu. Porque Spurgeon vai dizer que nascer é uma consequência da vida. Agora, viver a vida é outra história. George Whitefield é filho de uma viúva, um homem pobre, que para estudar em Oxford, ele teve que engraxar sapato dos alunos mais ricos, de preparar as pastas para ele, de até fazer certas provas, pastor Paulo, para os alunos mais ricos, porque ele tinha que estudar mais, porque ele precisava de se manter na universidade e não podia. E lá ele conhece um grupo chamado Grupo dos Santos. E lá ele conhece Charles Wesley e John Wesley. E este homem foi impactado pela palavra de Deus. E ele diz, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. Na época ainda existiam as 13 colônias dos Estados Unidos, que estavam subordinadas à Inglaterra, ainda não havia dependência dos Estados Unidos. E pasme os irmãos, das 13 colônias dos Estados Unidos, John Wesley vai em 1738 pregar a palavra. Foi um homem inovador. Foi ele que criou o método de evangelizar ao público, ao ar livre. E das 12 colônias que existiam lá, as 13, 12 foi evangelizada por ele. E o escritor diz que dentre 7 colonos dos Estados Unidos, um se converteu ao nome do Senhor Jesus Cristo. Era um homem baixinho, que uma saúde deficiente. George Whitefield morreu com 55 anos. O Senhor já passou ele muito tempo já. E um dia, pastor Paulo, o grande filósofo racionalista David Hume, um amigo dele encontrou com ele correndo nas ruas de Londres. E um amigo parou ele e disse, Senhor David Hume, para onde o senhor vai? Ele disse, eu vou ouvir George Whitefield pregar a palavra de Deus. Aí ele pergunta espantado, e o senhor crê no que ele prega? Ele disse, eu não creio, mas eu gosto de ouvi-lo, porque ele crê naquilo que prega. Se você crê naquilo que você prega, você vai abalar esse mundo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Isto aqui não é sofisma ideológico e nem filosófico. Isto aqui é a santa e bendita palavra de Deus. Isto é verdade que transforma o mais vil pecador, e ele faz com que a pessoa seja uma nova criatura na presença do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é o que? É viva. E o que mais? E eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito,
e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Levanta a tua mão e glorifica a Deus pela palavra do Senhor. Oh, bendita palavra. Nós estamos aqui nesta noite por causa de quê? Da palavra. Nos alimentamos pela palavra. Vivemos por ela, somos orientados por ela. Ela é a nossa bússola. Ela é o nosso guia. Ela é a voz de Deus falando para nossas vidas. Ela nos engrandece. Ela nos exorta. Ela nos direciona. Louvado seja o nome do Deus eterno, o Deus da palavra. Glórias a Jesus. Então isto aqui, irmãos, não é invencionice humana. Não. Isto aqui é revelação plena de Deus. Pedro está dizendo, não dê ouvido a fábulas, a conversinhas fiadas. Não dê ouvido a falsas doutrinas. Jesus vai voltar. Nós vamos morar com Ele. A trombeta do Senhor vai soar. Nós vamos ser transformados. Nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos ver novos céus e nova terra. Nós vamos ver a face de Jesus assim como Ele é. Nós vamos poder chegar perto dele. Nós vamos ver o sol da justiça. Nós vamos andar nas ruas de ouro e de cristal. Ele vai pregar em nossas mãos e vai nos levar para o rio da vida. E não haverá mais choro, tristeza, lágrima. Não haverá mais nada. E nós vamos estar com o Cordeiro de eternidade. A eternidade, glórias a Jesus. A palavra de Deus. A palavra do Senhor. O mundo precisa ouvir essa palavra. O mundo precisa de salvação. Você que nos ouve nesta noite, você tem a rica oportunidade. Quando eu digo rica, é rica mesmo. É uma oportunidade ímpar que você tem nesta noite de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Aí tem um WhatsApp, você pode nesta noite fazer uso dele para dizer, eu quero a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você que está enfermo, que o Senhor te visite com saúde nesta noite no leito de dor. Nessa angústia que você está sentindo pela perda, pela falta de vigor físico, o Espírito Santo, Ele te visite e te abrace nesta noite, e que Ele levante você desse leito, e que o nome do Senhor seja glorificado. Você que está em polvorosa, você que está em conflito, você que está em tribulação, que o Espírito Santo lhe abrace nesta noite, e que você tenha paz, que você durma tranquilo na presença do Senhor. João, por favor, venha louvar o Senhor. Fique de pé, por gentileza. Deus é bom. Enquanto João louva, você tem a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador. Você que está enfermo nesta noite, se ligue no céu, que o Senhor quer te curar nesta noite, no nome de Jesus. Ao Deus que cura, ao Deus que visita, ao Deus que levanta. Oh, glorificado seja o teu nome nesta noite, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.